Você está no ambiente Mais Info. Eu sou o Célio Soledade, da empresa Ponto Seguro Gerenciamento de Risco. Vamos continuar a aula sobre gestão e segurança do trabalho e trataremos nesta aula sobre gestão de processos e atividades críticas em saúde e segurança no trabalho. Nesse vídeo aula nós vamos perceber o item 6 da norma de gestão ISO 45001, que trata sobre identificação de perigos e danos, controles e requisitos legais dentro de um processo, bem como o estabelecido dentro da NR1, que trata sobre a necessidade de um gerenciamento de riscos ocupacionais dentro do PGR, de acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Nos vemos então agora na explicação do conteúdo de aula. Olá pessoal, então como discorremos na abertura do ambiente Mais Info, nós continuamos nesse momento no ambiente e vamos apresentar para vocês o plano de aula. Veja bem, a nossa aula foi sistematizada, pensada em cima desse plano de aula, ou seja, vamos estabelecer todo o nosso treinamento em cima da planilha análise preliminar de nível de riscos, tá ok? Estamos analisando o contrato do escopo automação de chave telecomandada do setor de manutenção de redes de distribuição elétrica e tratando de um cliente Enel. E o processo de atividade em questão para esse setor é abertura de chave N1112 com carga, tá certo? Então vamos ao assunto, apresentando para vocês as etapas de desenvolvimento do item 6 da norma de gestão ISO 45001, que deve contemplar, no mínimo, ou a descrição dos processos, avaliação de perigos e danos, gerenciamento e requisitos legais aplicáveis. Mas ela é muito mais expansiva para efeito de disciplinar toda a gestão de saúde e segurança no trabalho. Então a etapa é composta de 1 a 10, ou seja, atividade, situação de trabalho, perigos, danos, integrantes expostos, gerenciamento existente, requisitos legais, avaliação de risco, gerenciamento necessários, que vamos conhecê-los agora comigo. Etapa 1 trata sobre planejamento, então ela vai descrever, essa etapa fala sobre a descrição sucinta, específica, detalhada do processo de atividade que faz as pessoas, tá? Do setor de manutenção elétrica. O que eles fazem para abrir uma chave N1112? Primeiro eles têm que planejar. Planeja o serviço, depois ele conduz o veículo até o local de trabalho. Após conduzir o veículo, eles vão fazer a mobilização, é o ato de parar o veículo, delimitar a área, demarcar e sinalizar a área de trabalho. Depois realizam o APR, depois realizam o DDS e após isso dispõem os materiais, os equipamentos e as ferramentas que serão necessárias para fazer o serviço. Após essa etapa, retira e equipa a escada com a linha de vida e a linha de resgate, que vai ser a mesma. Após essa etapa, vão ancorar a escada no poste, instalar a linha de vida e resgate no poste, tá certo? Essas são as etapas da atividade etapa 1. Na etapa 2, está identificado o R aqui, que significa SST, situação de trabalho, que é rotineira, significa que esses trabalhadores, esses integrantes realizam essa atividade com frequência, tá certo? E nós temos aqui essa etapa, o perigo, que é a etapa 3. Perigos e dano, embora seja distinto a coluna de apresentação do esquema, mas os dois fazem parte da etapa 3. Por quê? Porque essa é causa, falha no planejamento, e o efeito dessa falha, ou seja, as consequências, ferimento diverso, parada cardiorrespiratória, queimadura e morte, pode ocasionar por
exposição a esse perigo durante esse processo do planejamento. Para essas duas pessoas, que são os integrantes que estão expostos nesse processo. E na etapa, então, 5, nós falamos sobre o gerenciamento existente, que estamos constando nas informações em questão, para gerenciar esse dano, quer dizer, o efeito desse perigo. Nós temos o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e o LTCAT, que está colocado errado, LTCAT, é o laudo técnico das condições de trabalho para efeito previdenciário, integração de segurança e ficha de EPI. São os documentos que estão fazendo o gerenciamento de controle, ou mitigando o efeito desse perigo, que os danos são ferimentos, parada cardiorrespiratória, queimadura e morte. E aí nós temos a necessidade na etapa 6 de ter a citação dos requisitos legais, ou seja, para toda medida que a gente estabelecer como barreira de mitigação, controle do risco, nós precisamos de uma norma, e o embasamento legal dessas barreiras está dentro da portaria 3.214 da Lei 6.514, de 22 de novembro de 1977. Tá certo? Próximo item que a gente vai avaliar é a questão da avaliação de risco. A avaliação de risco, ela vai levar em consideração, está avaliando o risco, leva em consideração o que, em primeiro momento? Vamos levar em consideração aqui os perigos e danos, tá? Por quê? Porque nós vamos avaliar agora o quesito gravidade. Então, qual que é a gravidade desse perigo, falha no planejamento? Então, ela vai ter como consequência ferimentos diversos, parada cardiorrespiratória, queimadura e morte. Vejam bem, toda vez que a gente identifica acidente com morte ou fatal, nós vamos ter a gravidade chamada EP, que a gente vai estudar depois sobre esse conceito, que é o significado de extremamente prejudicial. Então a gravidade para esse processo é extremamente prejudicial. Próximo item que a gente vai avaliar dos riscos é a probabilidade, ou seja, qual é a probabilidade de esse perigo manifestar-se em ferimento diverso, parada cardiorrespiratória, queimadura e morte. Qual que é a probabilidade? É baixa, média ou é alta? Aí nós vamos levar em consideração o gerenciamento. Bom, para que isso aconteça, nós temos que ver se o PPRA, PCMSO, LTCAT, integração de segurança e ficha de EPI, eles são gerenciamentos que consigam ter um efeito direto, fazer uma barreira ou mitigar, atenuar, consiga reduzir os efeitos desses danos aos trabalhadores. Se eles forem insuficientes, nós vamos ter então uma probabilidade, como é o caso aqui, alta. Por quê? Porque esses programas, eles são primeiramente programas, nós conhecemos por questão cultural. Esses programas PPRA, PCMSO, LTCAT, eles deixam a desejar em termos de gestão, porque existe muito Ctrl+C, Ctrl+V, muito repetição de documentos só pré-forma, o que a gente tem visto ao longo da nossa vida, experiência. Eu com 25 anos de mercado já vi de tudo dentro desses documentos, que eles são padrões cópia-cola. Então esses documentos são insuficientes para fazer então uma gestão de conseguir diminuir a probabilidade, ou seja, mitigar, conseguir reduzir o efeito desse dano para esses trabalhadores. Então a probabilidade de acontecer esses acidentes, essa fatalidade, ela é alta. Logo, a categoria de risco, ela se torna intolerável.
ela é intolerável. Não é possível, então, quando a gente chega nesse cruzamento da avaliação, não é possível admitir que esse trabalho seja realizado. Se for numa fase de avaliação, para iniciar o trabalho, nós não podemos permitir o início do trabalho. E se for numa situação de identificação de um processo já em andamento, nós temos que interromper o trabalho imediatamente, porque esse trabalho, os trabalhadores estão numa situação de RGI, risco grave e iminente, e precisa de um bloqueio imediato, porque nós temos uma situação de controle insuficiente. Aí nós vamos para a etapa 8, que então vai tratar sobre prioridades. Essa etapa é um momento importante, porque nós vamos, através dessa etapa, identificar a necessidade de um plano de ação, tá certo? Aqui nessa etapa de prioridade, nós vamos estabelecer então as questões relacionadas às urgências que devem ser atendidas, tá certo? Os níveis de urgências que nós precisamos atuar dentro do processo, intervir imediatamente, tá? Então aqui nós temos a situação de alta prioridade, alta urgência. Por quê? Porque o nível é nível 1. Quanto mais próximo de 1 o número chegar, maior a urgência de uma intervenção. Então isso vai para o plano de ação imediato para fazer um processo que atenda ou uma barreira que seja suficiente para baixar a probabilidade de acontecer um acidente fatal na etapa desse processo, tá certo? Então vamos para a próxima etapa, entender o que? O gerenciamento necessário. Tá vendo aqui que nós temos gerenciamento existente? Então nós percebemos que nós tivemos uma prioridade, então colocamos no plano de ação um gerenciamento necessário. Isso está discriminado dentro da NR1, necessidade de fazer um planejamento, tá certo? A gente tem que ter um plano de ação. Qual que é o gerenciamento, plano de ação necessário então para a gente conseguir fazer com que essa atividade esteja dentro do admissível, conseguir um processo de admissibilidade para liberar essa atividade. Então nós vamos ver então o processo atividade que a gente tem que colocar aqui, chamar aqui dentro, para conseguir reduzir a probabilidade desse dano acontecer a essas duas pessoas. Então veja bem, nesse momento do processo atividade, nós temos que pensar numa barreira que seja efetiva, uma barreira ou de controle, segurança ou de suporte que seja efetiva para esse momento. Então nós vamos levar em consideração esse processo de atividade o quê? A trajetória do agente, ou seja, o que significa isso? Qual é a trajetória do agente que nós estamos estudando no processo de planejamento? A trajetória do agente, ela pode ser na fonte, ou seja, quem é a fonte geradora da falha do planejamento? É o homem, é o encarregado ou o eletricista que está planejando o serviço. Então nós temos que ver então aqui o quesito, se nós vamos combater na fonte geradora ou na trajetória ou no trabalhador. O que nós estamos querendo dizer e vamos identificar nessa etapa? O nosso gerenciamento ele tem que levar em consideração qual que é o momento que vamos implantar uma barreira, um processo de atividades que seja uma barreira que dê conta de mitigar, controlar ou eliminar essa falha do homem no momento do planejamento. Nós vamos ter que colocar aqui, tá certo? Então se for na fonte geradora, então nós podemos pensar, por exemplo, nós não vamos mais colocar pessoas para
realizar mais esse planejamento? Seria uma opção? Ou melhor, lá na fonte, que é a chave telecomandada, que é a questão da abertura da chave N1112, a gente colocar um sistema de chave telecomandada, ou seja, eu não preciso mais planejar o serviço, porque essa chave vai abrir através de um botão lá no COS ou no COD. E aí eu não tenho mais necessidade desse processo. Aí eu consigo resolver o problema na fonte, não preciso mais da pessoa. Mas eu preciso, vamos admitir que a gente precisa então combater o problema na trajetória, ou seja, entre o planejamento, a falha vai manifestar onde? Lá no local de trabalho. Então eu preciso colocar uma barreira que eu consiga medir se foi feito o planejamento adequado. Então eu preciso então de processo de atividade que eu oriento, treine e coloque sistemas que sejam eficazes para esse homem, ou seja, o planejador não falhar. Ou nós vamos colocar uma barreira no trabalhador, e aí eu preciso ver qual barreira, ou seja, qual que é o meu gerenciamento que eu tenho que colocar nele para que ele não falhe. Então nós vamos estudar isso, vamos ver na próxima aula como é que vai ficar esse conceito na prática. Veja bem, se nós então decidirmos, por exemplo, que será o EPI que vai ser a nossa, vai ser no trabalhador, o nosso processo de atividade, então vai ser uma forma de EPI. Tá? Se nós decidirmos se vai ser na trajetória, vai ser uma forma de EPCs, tá certo? Bom, importante entender que eu preciso colocar esse processo agora que está no gerenciamento necessário, ele vai ter que entrar como gerenciamento existente no próxima aula e nos veremos para maiores explicações sobre como baixar a probabilidade e ter um processo de admissibilidade adequado para a liberação de um trabalho de uma atividade crítica. Tá ok? Até aqui nós analisamos então os 9 passos para o preenchimento da análise preliminar de nível de risco e nos veremos então na próxima aula. Até daqui a pouco, colegas.